Vivemos como se tudo fosse aleatório. Como se as coisas simplesmente acontecessem sem razão, sem causa, sem ligação. Mas, ao observar com atenção, começamos a perceber um padrão silencioso que governa tudo, nada surge do nada. Cada pensamento, cada palavra, cada ação deixa uma marca invisível que, cedo ou tarde, retorna. Isso é o que muitos chamam de karma. Mas o karma não é punição. Não é vingança do universo. É apenas consequência. É uma lei tão simples quanto inevitável. Aquilo que você planta, você colhe. Às vezes rápido. Às vezes depois de muito tempo. Mas sempre retorna. O problema é que a maioria das pessoas olha apenas para o momento presente e não enxerga as causas que vieram antes. Elas sofrem e perguntam por quê, sem perceber que a resposta não está no agora, mas em tudo aquilo que foi construído antes, nas escolhas, nos padrões, nas reações repetidas. E é aqui que entra a mente. A mente humana não é um observador neutro. Ela interpreta, distorce, projeta. Ela cria histórias sobre tudo. Quando algo ruim acontece, a mente rapidamente constrói narrativas. Culpa alguém, se culpa, cria medo, cria resistência. E, ao fazer isso, ela multiplica o sofrimento. Porque existe uma diferença importante: dor é inevitável, sofrimento é opcional. A dor faz parte da existência. Perdas, frustrações, rejeições, tudo isso acontece. Mas o sofrimento nasce da resistência da mente. É a mente dizendo: isso não deveria estar acontecendo, isso não é justo, isso não pode ser assim. E quanto mais a mente resiste, mais ela se prende. E isso nos leva ao desapego. O desapego não significa deixar de amar. Não significa se tornar frio ou indiferente. Pelo contrário, significa amar sem possuir, viver sem depender, experimentar sem se prender. O apego é a raiz de grande parte do sofrimento. Nos apegamos a pessoas, a resultados, a expectativas, a versões de nós mesmos. Criamos uma ideia de como a vida deveria ser, e quando a realidade não corresponde, sofremos. Mas a realidade nunca prometeu seguir nossas expectativas. Tudo muda. Tudo passa. Tudo se transforma. E ainda assim, insistimos em segurar. Seguramos relações que já terminaram, seguramos mágoas que já deveriam ter sido liberadas, seguramos identidades que já não fazem mais sentido. E quanto mais seguramos, mais pesado tudo se torna. O desapego é a compreensão profunda de que nada é permanente. Quando você entende isso de verdade, não apenas intelectualmente, mas internamente, algo muda. Você começa a viver com mais leveza. Você aprecia sem precisar controlar. Você aceita sem precisar lutar contra tudo. E então o karma começa a se transformar. Porque o karma não é algo fixo. Ele está sendo criado a cada momento. Cada reação sua gera uma nova consequência. Cada escolha muda a direção do seu caminho. Se você reage com raiva, cria mais raiva. Se reage com medo, fortalece o medo. Se reage com consciência, começa a quebrar o ciclo. A maioria das pessoas vive no automático. Reage sem perceber. Repete padrões. E depois se pergunta por que tudo continua igual. Mas a verdade é simples. Você não muda o resultado enquanto continuar reagindo da mesma forma. A mente condicionada sempre busca o conhecido, mesmo que o conhecido seja doloroso. É por isso que tantas pessoas permanecem em ciclos de sofrimento, não porque querem sofrer, mas porque não sabem agir diferente. E agir diferente exige presença. Exige observar a mente sem se identificar com ela. Você não é seus pensamentos. Você não é suas emoções. Você é aquilo que observa tudo isso. Quando você começa a observar, algo poderoso acontece. Você cria espaço. E nesse espaço, você pode escolher. Escolher não reagir da mesma forma. Escolher não alimentar o mesmo padrão. Escolher não continuar o mesmo ciclo. E é nesse ponto que o karma começa a se dissolver. Não porque você apagou o passado, mas porque deixou de reforçar o mesmo caminho.
O sofrimento começa a diminuir quando você para de lutar contra a realidade e começa a compreendê-la. Quando você aceita que tudo é impermanente, que tudo está em movimento, que nada pode ser possuído de forma definitiva. Isso não torna a vida vazia. Torna a vida mais real. Você passa a valorizar o presente, porque entende que ele não se repete. Você se conecta mais profundamente com as pessoas, porque sabe que tudo é passageiro. Você sofre menos, porque não tenta controlar o incontrolável. E, aos poucos, a mente se acalma. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a forma como você se relaciona com eles mudou. O karma continua existindo. As ações continuam gerando consequências. Mas agora existe consciência. E consciência muda tudo. Ela transforma reação em escolha. Transforma sofrimento em aprendizado. Transforma apego em liberdade. No final, não se trata de evitar a vida, mas de enxergá-la como ela realmente é. Impermanente. Fluida. Interligada. E quando você realmente entende isso, algo dentro de você para de resistir. E, pela primeira vez, você experimenta a paz.